Ele disse a Vossa Excelência que o dinheiro teria sido entregue pelo general Braga Neto. A pergunta é objetiva. Não foi um empresário do agro que teria entregue esse dinheiro ao réu colaborador? Não, senhor, para mim não. Quem teria arrumado o dinheiro seria um empresário do agro, mas quem teria entregue fisicamente o dinheiro teria sido o general Braga Neto, é isso? Sim, senhor. Pois é, Mauro Cid, o pessoal do agro. O Brasil se esqueceu do pessoal do agronegócio? O interrogatório do tenente-coronel ocorreu durante os inquéritos sobre o plano Punhal Verde e Amarelo, aquela operação militar que pretendia assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro confirmou o que já tinha dito em delação premiada, que o general Braga Neto havia recebido dinheiro de um empresário do agronegócio para executar o plano. Segundo o Cid, o dinheiro foi colocado em uma sacola de vinhos. Então, aí o general Braga Neto entregou e ele comentou que era alguém do agro que tinha dado. Mas eu não sei o nome de quem foi quem passou para ele o dinheiro. A gente sabia que o pessoal do agro estava sempre ali, né, trazendo manifestantes, tudo. Quem é esse pessoal do agro, sem rosto, sem nome e impune? Por que o setor, que aparecia como principal financiador da ruptura democrática, sequer foi citado nos inquéritos realizados pelo Supremo em maio? Estas são as perguntas que orientam o novo estudo produzido pelo De Olho nos Ruralistas, Agrogolpistas. Durante 4 meses, nossa equipe de pesquisa percorreu listas de pessoas físicas e jurídicas investigadas por contratar a infraestrutura dos acampamentos golpistas e viabilizar o trancamento de rodovias de norte a sul do país. Essas ações tiveram início em 30 de outubro de 2022, logo após a vitória de Lula nas eleições, e se mantiveram de forma contínua até 8 de janeiro de 2023, quando as hordas bolsonaristas saquearam a Praça dos Três Poderes. Nós constatamos que 142 fazendeiros e empresários do agronegócio foram implicados por sua participação em atos antidemocráticos. Não se tratam de figuras sem importância, de vovós do barro ou cabeleireiras que picham estátuas com batom. E que elas cumpram suas penas, tá? Eles são mega empresários, parceiros de multinacionais e bancos como Syngenta e BTG Pactual. Você sabia que o causador do maior desmatamento químico da história do país também colaborou para a tentativa de golpe? E que os agrogolpistas eram próximos de Braga Neto, o general preso que diz não ter conhecido nenhum empresário do agronegócio? Não tinha, como eu disse ao senhor, contato com empresários. Então eu não pedi dinheiro para ninguém e não dei dinheiro nenhum para o Cid. Não tinha, general? Tem certeza? Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil, o gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil. Deixou para trás a campanha e a beleza dos Campos Dourado e se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado. Esse senhor que canta em frente de um campo de soja é o gaúcho Argino Bedin. A imprensa que cobre o agronegócio o conhece. Argino não é um rei da soja qualquer. Em Sorriso, no nortão de Mato Grosso, ele é mais que isso. Ele é chamado de pai da soja. Isso não é pouca coisa em um município que ostenta o título de capital nacional do agronegócio e figura no topo do ranking de produção mundial do grão. Argino foi um dos primeiros gaúchos que chegaram à região nos anos 70, durante as missões de colonização promovidas pela ditadura militar. Líder dos colonos, ele foi um dos responsáveis pela emancipação de Sorriso, em 1986. Entre 87 e 88, foi vereador. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira, nos fundões dessa pátria se acha
um gaúcho abrindo fronteira. Argino Bedin e seus familiares compõem 1/3 da lista de fazendeiros e empresários do agronegócio de Sorriso investigados por apoio aos atos golpistas de 2022 e 2023, consolidada no dossiê agrogolpistas. O clã representa 10 dos 34 sorrisienses da lista. Ao todo, o estado de Mato Grosso responde por metade dos 142 agrogolpistas identificados. Esses empresários aparecem em grande parte associados ao envio de caminhões para os bloqueios em rodovias ou para o acampamento em frente do quartel-general do Exército em Brasília. Lembram-se dele? Ali, milhares de bolsonaristas pediam intervenção militar e a prisão de Lula e do ministro Alexandre de Moraes. Chegaram a expulsar policiais do Distrito Federal. Foi desse QG que saiu a marcha golpista de 8 de janeiro, que terminaria no quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Segundo o relatório da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, de novembro de 2022, o clã Bedin era proprietário de 15 dos 234 caminhões fichados no acampamento golpista. No mesmo mês, o ministro Alexandre de Moraes decretou o bloqueio das contas bancárias de Argino e 3 parentes, a filha Roberta Bedin, o primo Sérgio Bedin e Rafael, filho de Sérgio. O motivo? O patrocínio de bloqueios rodoviários após a vitória de Lula em 30 de outubro. E teve financiamento de campanha? Teve. Sérgio Bedin doou R$100 mil para a campanha de Bolsonaro à reeleição. Outro primo, Luciano Bedin, depositou 60 mil para o ex-presidente. Junto de Sérgio, o pai da soja, Argino Bedin, foi um dos empresários indiciados pela CPI do 8 de janeiro. Durante seu depoimento, em 3 de outubro de 2023, Argino chorou e exerceu o direito ao silêncio, garantido por um habeas corpus. Eu queria que o senhor me informasse aqui quantos caminhões do senhor e de seus familiares foram enviados para o acampamento aqui do 8 de janeiro. Eu vou exercer o meu direito de permanecer calado. Havia a presença de caminhões seus e de seus familiares em relação a esses bloqueios? Vou exercer o meu direito de permanecer calado. O senhor não vai responder a nenhuma das perguntas? Vai sempre ficar exercendo o seu direito ao silêncio? Vou permanecer em silêncio. Tá. Vejam só quem correu para consolar o empresário. O entusiasmado Abílio Brunini, na época deputado do PL, ruralista, atual prefeito de Cuiabá. Eu queria até fazer um pedido pro senhor. Eu vi o senhor muito triste, muito sério, muito preocupado. Quero até que a câmera mostre o rosto do senhor, mas eu queria um sorriso do senhor. Sorria, fique feliz, fique tranquilo. A gente precisa de ver o senhor sorrindo. O senhor não fez nada de errado. E aqueles esquerdistas que acham que no Mato Grosso ele vai ser acusado ou ofendido, de modo algum. Ele vai ser aplaudido em sorriso. A profecia de Brunini se cumpriu. Quando retornou a Sorriso, 4 dias após o depoimento, Argino foi ovacionado em um evento de gala organizado por políticos e expoentes do agronegócio mato-grossense. O momento foi registrado em vídeo pelo vice-prefeito de Sorriso, Acácio Ambrosini, do Republicanos, que já recebeu doações de campanha de Argino, Sérgio e Nilson Bedin. A relação de Argino e seu clã com as rodovias não se dá apenas pelo transporte de cargas, eles também administram rodovias. Seu primo Ari Pedro Bedin foi fundador e conselheiro fiscal da Intervias Concessionária, empresa responsável pelo trecho Sorriso-Novo Biratã da rodovia BR-242, que liga o nortão mato-grossense ao litoral da Bahia. A Intervias foi fundada por Oli Baltazar Lermen, vereador de Sorriso pelo PFL, filho da Arena, avô do União Brasil, entre 89 e 92. Oli é pai de Alexandre Lermen e Adriana Lermen Bedin. Esta última é casada com Evandro Bedin, filho de Ari e dono de mais um dos caminhões do agrogolpismo. Entenderam? Esses empresários se conhecem e se relacionam em família e nos negócios.
Somando os caminhões de Alexandro e da transportadora Dalila Lermen, o clã enviou 20 veículos ao QG golpista. Juntando com a frota dos Bedin, as duas famílias são donas de 35 caminhões fichados pela Secretaria de Segurança Pública do DF, um quarto da frota que saiu de Mato Grosso para impedir a posse de Lula. Não seriam esses os mega financiadores que o diretor da Polícia Federal diz não existirem? A frota dos Lermen inclui aviões. Oli Baltazar Lermen é sócio da JPO Aeroagrícola. Outro sócio da empresa, João Darcy Giusti, que enviou outros 2 caminhões a Brasília. Giusti foi sócio de Argino Bedin em outra empresa do ramo, a Sociedade Aérea G5, liquidada em 2023. Quem também fazia parte da G5 era o sojeiro Darcy Potri. Sua família enviou 2 caminhões, um em nome da Potri Transportes e outro em nome do sobrinho Edemar Potri, mais um sócio da concessionária Entrevias. Os clãs que lideraram os envios de caminhões se entrelaçam pelo ar e pela terra. Argino Bedin foi o principal articulador para a instalação do Aeroporto Regional do Sorriso, batizado com o nome de seu pai, Adolino Bedin. Foi ali onde Jair Bolsonaro elogiou os fazendeiros da região por descumprirem o isolamento da Covid-19, quando o Brasil acumulava 135 mil mortes pela pandemia, em setembro de 2020. Vocês não pararam durante a pandemia. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fica em casa, a economia te vê depois. Isso é para os fracos. Brasil acima de tudo, Mato Grosso acima de todos e Deus abençoe o nosso país. O aeroporto Adolino Bedin foi construído em um terreno da família, permutado junto à Prefeitura do Sorriso em troca de imóveis municipais. Em 2019, Argino tornou-se réu em uma ação civil por improbidade administrativa após o Ministério Público de Mato Grosso apurar um prejuízo de 3 milhões de reais aos cofres municipais decorrente da transação. Os contratos foram assinados entre 2005 e 2007. Segundo a denúncia, o então prefeito Dilceu Rossato forneceu bens públicos mais valiosos que os cedidos por Bedin. A ação aguarda sentença de primeiro grau. Argino foi candidato a vice-prefeito na chapa de Rossato em 2002, sem sucesso. E adivinhem quais os ramos de negócio do ex-prefeito de Sorriso. Rossato é sócio da concessionária Apaze, que controla outro trecho da rodovia estadual MT-242, além da MT-491. A exemplo da Intervias, 2 sócios da Apaze enviaram caminhões aos atos antidemocráticos. Ilo Pozobon, via Fermat Transportes, 2 veículos, e Hélio Schiffelbein, 1. Dilceu Rossato também é um latifundiário autuado por desmatamento. Falamos sobre ele em outro vídeo deste canal, a nova bancada da devastação. Já assistiu? A ex-esposa de Dilceu, Kátia Regina Randon Rossato, doou R$25 mil para a campanha da deputada Coronel Fernanda, do PL, uma das novas caras da Frente Parlamentar da Agropecuária. Dilceu é dono do grupo Safras, que já foi um dos maiores comercializadores de soja de Mato Grosso. Hoje, o conglomerado acumula R$2,5 bilhões em dívidas. O grupo tem tentado penhorar seus ativos para retomar o controle das transações comerciais, hoje nas mãos da trader Engerhardt CTP Brasil, a divisão de commodities do BTG Pactual. Você sabia que o BTG possui um braço de compra e venda de commodities? Pois é, o banco fundado por Paulo Guedes, ex-ministro da Economia de Bolsonaro, e pelo mega investidor André Esteves, é o principal credor do ex-prefeito de Sorriso. Mas a relação do BTG com o bolsonarismo vai além. O relatório Agrogolpistas mostra que o banco mantém contratos de fornecimento com fazendeiros e empresários do ramo logístico implicados na tentativa de golpe de Estado. Em 2024, o BTG emitiu R$9 bilhões em certificados de direitos creditórios do agronegócio, uma espécie de nota promissória baseada na compra de soja e outros grãos. Os contratos abrangem centenas de fazendeiros, com vencimento até 2034.
Entre eles, 10 nomes estão implicados nas investigações de atos antidemocráticos. Um deles é Argino Bedin. Outros 5 estão diretamente ligados a ele. Seu sobrinho Luciano, Alexandre Lermen, cunhado de Evandro Bedin, outro sobrinho, Fabriano Rodrigo Fiuti, sócio da filha de Argino, João Darcy Juste, ex-sócio na aérea G5, e Edemar Potrich, sócio do primo Ari Pedro Bedin, na Intervias concessionária. Completam a lista Albino Perim, Alexandre Burim, Denis Oliari e Lucas Costa Beber. Este último ocupa a vice-presidência da Associação Brasileira dos Produtores de Soja. A participação da AproSoja na tentativa de golpe será tema de outro vídeo deste canal. Aproveite e se inscreva. Aqui não temos medo de mostrar as conexões financeiras e políticas daqueles que jogam contra a democracia. Por falar em política, o banco comandado por André Esteves se tornou um refúgio para os membros do alto escalão do governo Bolsonaro. O fundador Paulo Guedes assumiu em julho de 2023 a presidência do Conselho da Legend Capital, gestora associada ao BTG. Outro ex-ministro, Fábio Faria, das Comunicações, assumiu um cargo na equipe de relações institucionais do banco apenas 3 meses após deixar a esplanada dos ministérios. Fábio é genro do falecido apresentador, empresário e fazendeiro Silvio Santos. No apagar das luzes do governo, ele autorizou uma empresa do grupo BTG Pactual a captar 2,5 bilhões de reais para projetos de telecomunicações na modalidade incentivada, com redução na cobrança do imposto de renda para investidores. Bruno Bianco, chefe da Advocacia Geral da União, fez o mesmo trajeto do ministro. Após o fim do governo, assumiu o cargo de gerente de relacionamento sênior do BTG. O grupo liderado pelo banqueiro André Esteves também possui um histórico de passivos ambientais. Em 2020, este observatório mostrou que a BR-PEC Agropecuária, uma subsidiária do BTG Pactual, era recordista em autuações do IBAMA, no Pantanal. A empresa recebeu uma multa de 58 milhões de reais em 12 de maio de 2018 por desmatamento ilegal em uma fazenda localizada entre Miranda e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Até 2024, essa era a maior multa ambiental lavrada no Pantanal. O valor foi superado por outro integrante da lista de agrogolpistas compilada pelo De Olho nos Ruralistas. Trata-se de Claudeci Oliveira Lemes, dono da Comando Diesel Transporte e Logística Limitada, uma das empresas que tiveram contas bloqueadas pelo Supremo em novembro de 2022. Em 2020, Claudeci protagonizou o maior caso de desmatamento químico da história do Brasil. Ele aplicou uma mistura de 25 agrotóxicos por via aérea sobre 81 mil hectares em Barão de Melgaço, no Pantanal Mato Grossense, uma área equivalente ao município paulista de Campinas. Entre os produtos utilizados estava o 2,4-D, mais conhecido como agente laranja. Trata-se do mesmo desfoliante usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Somadas, as multas chegam a 3 bilhões de reais, conforme noticiado pelo Fantástico, da TV Globo. Em abril de 2024, o Ministério Público de Mato Grosso pediu a prisão preventiva de Claudeci, mas a Justiça negou. Desde 2019, o pecuarista acumula 15 autuações por danos ao Pantanal. Segundo a Repórter Brasil, ele fornece gado para frigoríficos da JBS em Barra do Garças e Pedra Preta em Mato Grosso. O caso ganhou projeção na mídia, mas a conexão de Claudeci com a tentativa de golpe havia passado despercebida. Que o Brasil saiba disso. Por falar em agrotóxicos, quem também faz parte do relatório Agrogolpistas é a gigante Syngenta. A multinacional chinesa, de origem suíça, é parceira da AgroSym, comércio e representação de insumos agrícolas, distribuidora oficial da marca em Sorriso, com direito ao uso do Sym como sufixo. Ela figura entre as empresas que tiveram as contas bancárias bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes por participar de bloqueios rodoviários logo após a vitória de Lula nas eleições. Essa relação não impediu que a empresa fosse reconhecida com o Prêmio Raízes em 2024, concedido pela Syngenta para os distribuidores que se destacam por sua excelência. O prêmio, uma viagem para Dubai e as Ilhas Maldivas.
Agora, adivinhem de quem Sérgio Adão Esteves, o dono da Agrocim, já foi sócio? Do onipresente Dirceu Rossato, ex-prefeito de Sorriso. Meus amigos, estamos chegando à reta final de uma campanha do bem e do mal. Por que Sorriso é tão importante na movimentação golpista? O município não colaborou apenas com caminhões que trancaram rodovias e engordaram o couro por novos anos de chumbo em Brasília. Sorriso foi um dos pontos escolhidos para o tour eleitoral do general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Ao lado do secretário de Assuntos Fundiários, Luiz Antônio Naban Garcia, e do presidente da ProSoja, Antônio Galvão, o militar visitou empresários do agronegócio e passou o chapéu buscando doações para a campanha. Tudo isso entre agosto e setembro de 2022, apenas 2 meses antes do início do plano Punhal Verde-Amarelo, que pretendia assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes e consolidar um golpe de Estado no país. As presenças de Naban Garcia e Antônio Galvão são essenciais para entendermos as digitais ruralistas no processo que levou ao 8 de janeiro. Naban Garcia era a principal ponte de Braga Neto com os setores mais agressivos do agronegócio, aqueles fazendeiros que defendiam um golpe de Estado muito antes de 2022, como mostramos no dossiê As Origens Agrárias do Terror. Por sinal, você sabia que o De Olho nos Ruralistas produz sistematicamente pesquisas? Nossos relatórios, dossiês, estudos sobre a realidade brasileira são uma parte importante do observatório. Eles mostram quem financia e quem opera as destruições no país. E são financiados por você, leitor, internauta. Você pode ajudar a manter nossa equipe de jornalistas e pesquisadores a partir de R$ 25 por mês. Antônio Galvão representava o elo com uma faixa de dinheiro bem maior, aquele dos principais sojeiros do país, e também era um símbolo vivo da impunidade. Quando foi intimado para depor sobre o financiamento do Tratoraço, de 7 de setembro de 2021, Galvão debochou das autoridades. O líder da ProSoja chegou à sede da Polícia Federal em Sinop em um cortejo de tratores, empunhando uma bandeira do Brasil. Se Galvão tivesse sido seriamente punido, haveria tentativa de golpe em 2022? Quem são os empresários que Braga Neto visitou em Sorriso 2 meses antes de encomendar o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes? Por que eles não foram citados no julgamento em curso no STF? Se o país não responsabilizar os empresários do agronegócio que propiciaram a massa crítica para a abolição da democracia, outras tentativas de golpe virão. Golpes com tanque e com tratores. Afinal, por que eles se arrependeriam? De olho na democracia, de olho na história, de olho nos ruralistas. Chegar no torrão de seu gosto, vai semeando alegria e respeito, o trabalho em seguida dá fruto, e o fruto consolo pro peito, mate quente ou mate gelado, chimarrão ou então tererê, os costumes vão sendo mesclados, num país com sotaque de tchê. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira, nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteira.